Eu vou convidar aqui Elivaldo Barbosa, está chegando aqui conosco Elivaldo Barbosa. Elivaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje você é acionado, hein, Elivaldo? Uma oportunidade. Tudo bem, Elivaldo? Tudo bem, tranquilo. Elivaldo Barbosa, o governo do estado do Piauí está com projetos, né? Inclusive você conversou hoje com o secretário de Desenvolvimento Econômico. Isso. Falando sobre a importância desse pagamento dos benefícios a 4.016 pessoas cadastradas, 4 milhões de reais aproximadamente. Elivaldo Barbosa, vai dar um socorro às vítimas da Covid-19 do ponto de vista econômico, né? Um socorro importante. E há, inclusive, a previsão do governo era aplicar em torno de 6 milhões de reais. Então tem essa sobra aí de 2 milhões. Essa sobra, segundo eu soube, Joelson, ela poderá, por técnicos da área econômica do governo, poderá ser remanejada ou ser aplicada para auxiliar outros setores vulneráveis aos efeitos da pandemia do novo coronavírus no Piauí. Então nós vamos conversar com o secretário Rafael Fonteles, ele está conosco ao vivo aqui no Jornal do Piauí para falar a respeito deste e de outros assuntos. Secretário Rafael Fonteles, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. A equipe econômica do governo do estado já pensa na possibilidade de ampliar benefícios e queria que o senhor falasse um pouco sobre essa primeira etapa concluída de cadastro de pessoas, 4.016 pessoas a receberem benefícios. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Prazer falar com vocês. Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. Sem dúvidas, foi concluído esse processo do auxílio financeiro aos trabalhadores que perderam o emprego e também para os microempreendedores dos setores de bares, restaurantes e estabelecimentos de eventos. A SEDET apresentou os números, os cadastros aprovados conforme a legislação aprovada superam 4 mil aprovados. Então, é um investimento de mais de 4 bilhões de reais como uma contribuição complementar a esses setores atingidos. A gente sempre reforça, né, que o papel do auxílio emergencial, por que ele cabe majoritariamente à União? Porque a União, o governo federal, é quem pode emitir títulos e, portanto, financiar auxílios, ajustes, auxílios, melhor dizendo, estímulos fiscais em todos os países do mundo, é assim que se comporta. Mas o governo do estado, dentro das suas possibilidades, tem procurado ajudar setores bastante atingidos pela pandemia, como é o caso do setor de bares e restaurantes. Há também, é bom que se diga, um outro programa de auxílio coordenado pela vice-governadora Regina Souza para as famílias vulneráveis que estão lá no CAD único, o cadastro único das famílias de baixa renda, que não tem acesso, por exemplo, ao auxílio emergencial federal ou ao Bolsa Família. Estima-se em 15 mil famílias que também irão receber o auxílio em 2 parcelas de R$200, que também vai totalizar 6 milhões de reais. Então, são alguns auxílios que o governo do estado, dentro das suas possibilidades financeiras, tem contribuído para amenizar o sofrimento de vários trabalhadores e microempreendedores nesse momento tão desafiador da pandemia da Covid-19. Boa tarde. O governo estuda, o senhor confirma isso? Outros setores econômicos poderão ser beneficiados com o auxílio, até para aproveitar essa sobra de recursos dos 6 milhões, já que 4 milhões que serão aplicados aí com relação aos bares, os restaurantes e aos eventos? A priori, essa sobra orçamentária será utilizada no programa de segurança alimentar, tanto esse que eu citei aqui da vice-governadora, como outras situações emergenciais para atender a sobrevivência de pessoas que estão sequer com o alimento disponibilizado. Então, certamente esse recurso continuará sendo aplicado na área social, seja no programa de auxílio de segurança alimentar, melhor dizendo, ou seja no programa de auxílio às famílias vulneráveis que estão no CAD único e não recebem o auxílio federal, para que nenhuma pessoa no estado do Piauí deixe de ser socorrida com esse auxílio fundamental para atravessar esse momento. E esses recursos, só para tirar uma dúvida, até que é pessoal, secretário, esses recursos eles podem ser realocados assim sem problemas burocráticos? Eles não são carimbados nem rubricados? Como é que funciona isso? Eles podem... Não, tira desse programa, bota em outro programa, sem problemas? O processo de remanejamento orçamentário é comum
durante o ano da execução orçamentária. O que há garantia é que esse recurso será mantido na área social para o auxílio. Ou auxílio, como eu disse, a bares e restaurantes, ou auxílio às famílias vulneráveis, ou mesmo programa de segurança alimentar, doação realmente de alimentos, de cestas básicas, para atender uma série de pessoas que também precisam nesse momento tão desafiador. Cara, o senhor falou assim, dentro das limitações do Estado, esse é o auxílio que nós podemos fazer agora. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas limitações do Estado. Foi possível já medir os impactos da pandemia na receita? Qual foi o impacto? Hoje a arrecadação do Estado está em que patamar? Bom, Joelson, em relação a janeiro e fevereiro, que repercutiram na arrecadação de fevereiro, de março, você ainda tem o efeito do auxílio emergencial federal ainda do ano passado, no valor maior e que, portanto, repercute na arrecadação de ICMS do Estado. Então, há esse efeito positivo, tanto que houve crescimento da receita nos meses de janeiro e fevereiro. No mês de março e abril, quando há novamente o recrudescimento, o aumento da pandemia na segunda onda, já há sinais, com base nos documentos fiscais, de um arrefecimento, né, da economia, o que deixa, obviamente, o sinal de alerta sempre ligado, para saber como vai se comportar. Por isso que o remédio para resolver a economia é o mesmo remédio para resolver a saúde. São indissociáveis esses dois aspectos, que é a vacinação. Por isso que o foco do governador Wellington Dias, do governo como um todo, tem sido acelerar, claro, em coordenação com os outros estados, com o governo federal, com o poder judiciário, acelerar essa vacinação, que infelizmente não atingiu as metas necessárias para o país no mês agora de abril. Então, quanto mais retardar isso, mais difícil a recuperação econômica, mais caro, né, o socorro, né, em função dos efeitos socioeconômicos. Portanto, que a palavra de ordem é a vacinação, é o auxílio e agora, logo após essa fase mais crítica da pandemia, um programa de recuperação de emprego e renda, que o Piauí está executando com o próprio Piauí, mas o ideal é que todo o país, né, entrasse, assim como, por exemplo, os Estados Unidos da América apresentaram um ambicioso plano de investimentos públicos de mais de 2 trilhões de dólares para ajudar nessa recuperação econômica e um pós-guerra. A verdade é que nós estamos vivendo uma guerra contra o inimigo invisível e, portanto, as medidas econômicas têm que ser tomadas segundo esse contexto. Secretário, ontem o senhor até abordou para a gente, numa entrevista rápida lá no governo do Estado, que o senhor falava assim, superficialmente sobre uma nova fase do próprio Piauí, um programa ligado aos municípios. Hoje pela manhã eu soube que o senhor participou de uma reunião mais detalhada com o governador Wellington Dias e a equipe mais ligada lá ao Palácio de Karnak para falar sobre esse assunto, ou seja, novas ações, novos programas, novas intervenções do Estado através do programa de investimentos próprio Piauí. Que ações são essas? Que destaque, que prioridades serão essas a partir agora do mês de maio? Bom, nós já anunciamos ainda no mês de março, Elivaldo, há algumas obras estruturantes, obras maiores que compõem o próprio Piauí, como é a recuperação das rodovias. Então você tem 6 mil quilômetros, tem alguns trechos muito ruins, porque tem mais de 10 anos que foram executados, e, portanto, a restauração passou a ser fundamental. Esse programa já está a pleno vapor. Como eu disse anteriormente, não tem como atuar em todos os trechos simultaneamente, mas até o final do ano, todos os trechos terão algum tipo de intervenção, seja uma conservação mais simples ou seja uma reconstrução total. Essa é uma parte, é um dos eixos do programa próprio Piauí Infraestrutura. Mais recentemente, a gente anunciou, na verdade, deu um indicativo de que o governador vai anunciar da mesma forma, um programa de obras nos municípios. São obras menores que vão desde o asfaltamento urbano, pavimentação poliédrica, sistemas de abastecimento de água, a reforma e ampliação das escolas estaduais, como já está dentro do Proeducação e já está avançando esse programa, construção de praças, de estádios, de campos de futebol, de mercados públicos, conforme as demandas prioritárias apresentadas pelas lideranças municipais.
Então, são centenas de lideranças municipais que foram ouvidas ou estão sendo ouvidas pelo governador, por mim, pela equipe do governo do estado, para que a gente possa, dentro do programa, priorizar aquilo que os municípios demandam como prioridade. Essa é a nossa estratégia para atender a população, dando mais qualidade de vida e gerando emprego e renda. Como eu disse, essa lógica do investimento público, ela tem que preponderar no país como um todo. É só pegar o exemplo dos Estados Unidos, o grande programa de investimento público nas mais diversas áreas de infraestrutura que está sendo colocado. Então, o Piauí, com o Pro-Piauí, está dando a sua contribuição para essa retomada econômica. Secretário, para a realização dessas obras, vai ser feito algum tipo de escala de importância pela quantidade de pessoas atingidas, impactadas por essas obras, pela urgência dessas obras? Que critérios vocês estão utilizando para fazer o calendário dessas realizações aí? Com certeza você tem, Joelson, que seguir critérios de isonomia da população, observando os 12 territórios de desenvolvimento do estado do Piauí, para que esse recurso seja aplicado de forma isonômica, beneficiando toda a população do Piauí, do menor município até o maior município, com obras importantes. É claro que você tem que ouvir as lideranças municipais, né, que participam desse processo de ouvir a população, para que a gente realmente utilize o recurso para aquelas demandas prioritárias. Eu cito sempre o exemplo dos sistemas de abastecimento de água. É sempre uma demanda prioritária, o acesso à água potável, seja para consumo humano, seja para produção, é um dos itens prioritários na gestão. Citei também a recuperação das rodovias, a questão da mobilidade urbana. Isso no contexto, Joelson, da infraestrutura. Nós não podemos esquecer outros investimentos feitos em outras áreas. Eu citei recentemente o Pró-Alfabetização, que também é um programa muito bem desenhado pela Secretaria de Educação, que vai alfabetizar 200 mil pessoas, para ver se a gente anda próximo de erradicar essa chaga do analfabetismo, com incentivo financeiro para os que completarem esse processo de alfabetização. Ou seja, além de gerar o incentivo, o auxílio financeiro, que nesse momento é muito importante, o programa de alfabetização para que essa pessoa tenha mais condições, né, de prosperar na sociedade, com mais oportunidades de trabalho, emprego, e de preferência que continue, após se alfabetizar, na rede de jovens e adultos, para adquirir o ensino fundamental, para adquirir algum ofício, algum ensino técnico, para que ela aumente as oportunidades de trabalho, de emprego, de renda nesse momento. Cito também o Pro-Piauí Crédito Fácil, que vai ser também uma linha de financiamento com condições de maior agilidade e de menor taxa para atender os pequenos empreendedores. Estamos terminando de desenhar esse projeto, já existem as linhas normais da Agência de Fomento, são novas linhas, também vamos fazer parceria com o Sebrae, para que, além do crédito, seja disponibilizado a capacitação para negócios para esses pequenos empreendedores. Também é outro programa de grande relevância que vai ajudar nessa lógica, né, de recuperação econômica no pós-pandemia. Fora as obras aí na área da saúde, que a gente visitou recentemente, o Hospital Infantil é praticamente um novo hospital, mais do que dobrando os leitos de UTI, com uma série de áreas novas dentro do hospital que vai virar referência nacional em saúde da criança, a nova maternidade, hospitais também no interior do estado, como o Hospital de Picos, ampliações como leitos de UTI no Hospital de Bom Jesus, ampliações de leitos em Parnaíba, em Piripiri, enfim, uma série de ações importantes, tanto para melhorar a qualidade de vida da população, como para gerar emprego e renda. O Estado sendo indutor, né, desse investimento, como investimento público, para estimular o investimento privado logo em seguida. Secretário, o senhor mesmo falou aí na sua intervenção de encontros, de entendimentos com lideranças
e lideranças municipais e estaduais. Eu tenho observado na sua agenda conversas com prefeitos, com bancadas de partidos, como foi a do MDB agora, recentemente, a bancada do MDB na Assembleia, uma conversa também com o deputado federal Fábio Abreu, que é uma liderança do Partido Liberal, do PL. Eu pergunto, essas conversas também sinalizam para afinidade política, secretário? Olha, Elivaldo, as conversas são sempre no sentido de otimizar a aplicação dos recursos do próprio Piauí. A conversa, por exemplo, com as lideranças municipais, prefeitos, vereadores, é justamente para tentar captar o sentimento de cada município para saber qual é a obra prioritária nesse momento para cada município. Conversa com os parlamentares estaduais, que eu sempre tive uma relação de muita proximidade com os deputados, até porque várias matérias legislativas, o processo se inicia por demanda da Secretaria de Fazenda. Então, pautas legislativas, como, por exemplo, o pró-alfabetização, que foi aprovado em tempo recorde na Assembleia, e aqui os nossos cumprimentos e agradecimentos à bancada, né, aos deputados como um todo, por essa celeridade em matérias importantes. Então, tem sido o tema dessas reuniões com a bancada do PT, do MDB, de todos os partidos que compõem a Assembleia Legislativa. Com o deputado Fábio Abreu, com os deputados federais, o deputado Fábio Abreu em especial, advoga muito pela questão da segurança pública. E há muitos investimentos a serem feitos na segurança pública. Eu cito aqui o Centro de Comando e Controle, uma central de vídeo monitoramento, que deve ser inaugurada pelo governo do Estado até o final do mês de junho. Vai ter um novo concurso para policiais militares, que já foi anunciado em janeiro. O edital deve ser divulgado nas próximas semanas. O investimento também em viaturas. Faltavam ainda 36 municípios para receberem viaturas novas. Esse processo já foi autorizado. Muito em breve serão completados os 224 municípios com pelo menos uma viatura nova, equipada, para ajudar no processo de segurança pública na capital e no interior do estado. Então, obviamente, você tem que ouvir os atores políticos para a priorização de demandas. Afinal, nós vivemos numa democracia e são os agentes políticos que, de fato, representam o povo e, portanto, devem trazer as demandas para que haja alocação de recursos no orçamento público. Agradecer ao senhor. Muito obrigado, secretário Rafael Fonteles. Obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Um abraço, boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Obrigado. Livaldo Barbosa, daqui a pouco voltamos para falar de política aqui no Jornal do Piauí. Com certeza. E nós teremos aí, vamos abordar, por exemplo, aqui com a Lídia Brito, por exemplo, essa situação do Progressistas com uma liderança do Partido Liberal também, que admite que o partido está de portas abertas. Surge, eu diria, Joelson, o primeiro partido da base aliada a se propor a ser o guarda-chuva para abrigar lideranças de outras siglas que precisam de abrigo na base governista. E digo mais, hein? Algumas dessas lideranças deixando rusgas do passado para trás. E eu vou explicar daqui a pouquinho. Vamos lá, também eu queria saber. Daqui a pouco.